Ela era nora de uma família rica, mas agora ela vaga pelas ruas. Uma bela mulher está sendo atacada por um homem mau. Lyra ficou um pouco assustada, mas não se atreveu a protestar, só podia sair rapidamente. Não vendo ninguém por perto, ele caminhou até ela e a abraçou com força. Quanto mais Lyra resistia, mais animada ela ficava. Felizmente ou apareceu na hora. Ele não disse nada e pulou diretamente sobre o homem para cair no chão. Acontece que ele estava espionando Lyra secretamente com medo de que ela estivesse em perigo. Então ele tirou a roupa e a vestiu. Ele a conforta dizendo que ninguém pode machucá-la. Depois que Lyra se acalmou, On disse a ela para voltar para a mansão com ele. Mas o que Lyra disse em seguida o surpreendeu. Não sou mais sua escrava, então não preciso mais te ouvir. Isso deixou-o muito desamparado, mas não importa o que ele dissesse, Lyra não queria explicar muito. Ela decidiu sair porque queria começar uma nova vida. A única coisa que ela não conseguia largar era o menino, afinal ele era o filho de sua melhor amiga. Embora Lyra se sentisse extremamente impotente, ela só podia escolher ir embora. Antes de partir, pediu a Layla que cuidasse bem dele. Ouve essa cena e não sabe como convencê-la a ficar. Como todos sabem, alguns estão felizes com a morte de Lyra, enquanto outros estão tristes. Essa manda a governanta limpar a mansão e apagar todos os vestígios da vida de Lyra. Ela nunca teria pensado que Lyra pensaria em voltar, e encontros anteriores vêm à mente. Aparentemente, Lyra foi a vítima. Depois de ser torturada por meio ano, ela se tornou a ferramenta de On contra sua mãe. Quando ele saiu da mansão e olhou para as coisas estranhas do lado de fora, demorou um pouco para se acalmar. Obviamente, a experiência dos últimos 6 meses a afetou muito. A essa altura, Lyra não pensaria que uma crise se aproximava silenciosamente. Essa não se importava nem um pouco. A gentil Layla vem e diz que queria convencer Lyra, mas sua mãe imediatamente a rejeitou. Ela não queria esse nome mencionado na mansão. A pobre Lyra passou por tanto sofrimento, mas parecia que apenas Layla considerava sua família. Mas naquele momento, um homem estranho se aproximou. Vendo Lyra sentada sozinha, ela adivinhou que havia encontrado sua presa. Lyra estava muito alerta e rapidamente se afastou daqui, mas o inimigo a seguiu de perto. Quando ele percebeu que algo estava errado, o homem estava pronto para fazer isso. Felizmente, On apareceu a tempo de evitar a tragédia. Mas Lyra decidiu começar uma nova vida. Relutantemente, ela se lembrou de sua melhor amiga, então pediu sua ajuda. Olhando para On não muito longe, Lyra se decidiu. Cinderela não sabia que era filha de uma família rica. Ele finalmente decidiu deixar a mansão após meio ano de tortura. Mas ela nunca pensou que foi essa decisão que a levou a abordar inadvertidamente o primo. E sua melhor amiga percebeu que Lyra tem uma relação inseparável com a prima, mas as duas ignoram por enquanto. É por causa da semelhança das experiências de cada um que o relacionamento entre os dois é muito bom. Ele descobre que Lyra é inocente. Nesse ponto, On planeja ficar com Lyra e esperar por ela do lado de fora. Depois de entender o que havia acontecido, sua melhor amiga expressou seus pensamentos. On não tem culpa disso, mas não deve esconder isso de Lyra. Ao ouvir isso, Lyra não conseguiu mais conter suas emoções e derramou lágrimas de dor. Mas agora ela está muito confusa. Esta é a primeira vez que ela está livre e não sabe onde irá parar. Vendo isso, Maria pegou roupas limpas e pediu que ele trocasse de roupa. A partir de agora ela pode morar em sua própria casa. Mas a ironia da mansão de Ezra manda o mordomo apagar todos os vestígios de Lyra. Ele mal conseguia esconder a alegria em seu coração. Todo seu corpo estava cheio de energia. Isso é especialmente verdadeiro para Eda, que ainda pensa em maneiras de agradar On para substituir Lyra. A mãe incentiva a filha a se maquiar bem para que On veja seu lado perfeito. Como todos sabem, On saiu correndo o dia todo, mas Lyra se recusou a vê-lo. Sempre que havia algum problema, ele ia até o velho, mas acontecia que ele não estava em casa. Não foi até tarde da noite que ele voltou para a mansão em transe. Lembranças do passado passaram por sua mente. Olhando as estrelas no céu, lembrou-se dos momentos com Lyra. Só agora ele percebeu o quão importante Lyra era para ele. Talvez as pessoas só entendam o que significa ter alguém ao seu lado quando estão perdidas. Mas as coisas chegaram a esse ponto. Ele não sabia o que fazer a seguir. Ele examinou cada detalhe da mansão e parecia que Lyra estava lá. Se tivesse outra opção, não pensaria em nada, mas contou a verdade a Lyra. Para um homem como On, ele parece forte na superfície, mas uma vez que se apaixone por alguém, não será capaz de sair. E o mesmo vale para Lyra. Quando ela olha para a visão noturna do lado de fora da janela, de repente pensa em On. Olhando para o quarto vazio, On não sentiu nenhuma sonolência. O que mais o surpreendeu foram as 2 argolas colocadas sobre a mesa. Então ele vai ao provador e descobre que não há roupas de Lyra. Ele sabe com certeza que sua mãe fez isso. Ele imediatamente foi questioná-la, mas essa não se importou nem um pouco, dizendo que ele já os havia jogado fora.
Ou fica de mau humor, avisa a mãe que Lyra só vai sair por um tempo e que ela vai voltar. Ele então recebeu uma ligação de um de seus subordinados e os resultados da investigação do computador foram divulgados. Foi claramente manipulação humana, o que deixou On desconfiado. Com o súbito aparecimento do cartão de memória, pensou que a empregada não faria isso. Então a única possibilidade é Eda. Então ele foi vê-la sozinho. No momento, Eda ainda tem a ilusão de que On está dando uma chance a ela. Mas On lançou-lhe um olhar frio, tirou o cartão de memória e disse que o encontrou no chão. Ele a acusou de ser a única que sabia do vídeo que provava a inocência de Lyra. Vendo isso, Eda começou a usar palavras lamentáveis para se justificar. Ela também se sente injusta com Lyra, então ela só quer ter certeza de que Lyra é inocente. Mas On acha que é só uma desculpa. O mais importante agora é trazer Lyra de volta rapidamente. Desde que Lyra voltou para a Turquia, ela morava apenas na mansão de On. Ele não sabe muito sobre o mundo exterior, mas felizmente está seguro na casa de Maria. Mas enquanto os dois conversavam, o telefone dela tocou. Lyra sabe muito bem que a relação entre Maria e essa pessoa não é normal. Ambos foram o primeiro amor um do outro, mas depois, por motivos familiares, não conseguiram reatar. Agora é o momento mais importante, porque Kenan vai se casar. Mas ele não quer nada da noiva, espera ter uma conversa clara com Maria. Mas do ponto de vista de Maria, ela não quer arruinar a vida de Kenan e espera que ele possa ter um futuro melhor. Essas palavras fizeram Lyra sentir profundamente, ela pensou em On novamente. Mas naquele momento, houve uma batida na porta, descobriu-se que On estava esperando do lado de fora. Ele espera que Maria lhe dê a oportunidade de falar com Lyra em particular. On ficou surpreso por um momento, ele realmente queria pular e abraçar Lyra. Mas aparentemente ele fingiu ser educado e disse que queria devolver o telefone para Lyra. No momento em que ele hesitava, Lyra fechou a porta diretamente, sem lhe dar chance de explicar. On ficou um pouco desapontado. Coincidentemente, ela conheceu Kenan. Este também é o segundo encontro deles. Dois homens apaixonados têm um tema comum um para o outro, e o velho só pode esclarecê-los. Eles têm problemas para suprimir suas emoções por dentro. Se você gosta de alguém, deve persegui-lo com ousadia e deixar a outra pessoa saber o que você pensa. Mas Maria teria um pai preguiçoso. Ele critica que Lyra é apenas um morador de rua. Isso a deixou um pouco sobrecarregada por um tempo. Felizmente, Maria apareceu a tempo e perguntou do que ele estava falando. O pai se conteve, enquanto Maria puxava Lyra para fora apressadamente. Neste momento, On tinha acabado de ser iluminado pelo velho. No segundo seguinte, os quatro se encontraram. No entanto, esta também foi a primeira vez que Lyra e sua prima se encontraram, embora ela não soubesse na época. No episódio seguinte, On se esconde no carro e observa Lyra secretamente. Lyra vem trabalhar na empresa de Kenan. On a convida para sua companhia, mas ela recusa.